O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a política tributária do governo Lula e afirmou que os governadores foram os responsáveis pela cobrança da taxa das blusinhas e não o Planalto. A gente tem essa fala. Acompanhe. Hoje, quem está cobrando a taxa das blusinhas é o Tarcísio. O governo federal, quem começou a cobrar a taxa das blusinhas foram os governadores. E posso falar uma coisa? Eu sou da opinião de que eles estavam corretos ao analisar a desproporção entre o que o varejo pagava e o que vinha de importação. Tinha uma discrepância que os governadores tentaram corrigindo por unanimidade. Não foi uma coisa partidária do PT, do PL, do União Brasil. Todo mundo sentou numa mesa e resolveu corrigir uma distorção. Foram os governadores que fizeram isso por unanimidade no CONFAS. Você, Cristiano Beraldo, a taxa das blusinhas em destaque e Haddad terceirizando, dá para falar assim? Não, eu fico assim admirado, né, com esse ar professoral, como se fosse alguém assim que entregou uma economia pujante ao Brasil, né? Ele fala como se tivesse chegado agora lá de Harvard, lá de uma universidade alemã, onde ele foi estudar na Áustria economia e tal, e aí agora ele está chegando, aí cheio de opiniões. Aí a gente para e lembra, não, pô, esse é o Tachad. Ah, não, esse que está falando aí é o ministro da Economia do Lula, que saiu do ministério com 80 milhões de brasileiros inadimplentes. Este ministro da Fazenda aí foi responsável por uma alta brutal na taxa de juros, que levou um juros ao consumidor que precisa recorrer aos instrumentos de financiamento do dia a dia, que paga 400% de juros ao ano. Uma aberração completa, mas uma conquista do Tachad. Então, ele não tem absolutamente nenhuma moral, até porque está mentindo deslavadamente. Um mentiroso compulsivo que incorporou a mentira para justificar as suas incompetências. O presidente da República contou em detalhes que foi fazer uma viagem com a primeira-dama e o Tachad, que o presidente teria sido convencido pelo seu ministro da Fazenda que a taxa das blusinhas era uma coisa boa para o Brasil e que durante este voo que eles estavam fazendo, a primeira-dama foi vendo as declarações de repúdio na internet, vendo como a imagem do governo foi atingida por causa da taxa das blusinhas e que no final desse voo o Lula disse que falou para Haddad que ele tinha feito a maior besteira, que tinha que voltar atrás disso. Aí nós tivemos aqueles episódios, a primeira-dama dizendo que, na verdade, não era o consumidor que ia pagar a taxa das blusinhas, que eram as empresas. Até porque a empresa, na cabeça dela, né, a empresa ela paga o imposto do próprio bolso. Ela só empreende, ela só tem um negócio que é para pagar imposto. Ela não repassa custo de imposto para o produto, não. Então, é esse nível de desqualificação do debate que nós temos na vida real brasileira. Mas aí vai lá o Tachad de palestrar com esse ar de professor. Ele tem que aprender muito para ser aceito num curso de economia, porque economista que contrata ghostwriter para escrever livro não vai resolver o problema nem do Brasil e muito menos de São Paulo. Pois é, deixa eu chamar o Roberto Mota para analisar essa situação, porque as pessoas, inclusive, escreveram aqui para a gente, enquanto acompanhavam a manifestação do ex-ministro da Fazenda, não compreendendo exatamente essa história que ele contou. Porque o próprio presidente da República chegou a mencionar que não era necessária a taxa, né? Assumindo que foi o governo quem criou a taxa das blusinhas. E depois ele teria reconhecido que aquilo não funcionava ou prejudicava pelo menos a imagem do governo. Enfim, essa história
Ficou meio estranha, né, Mota, essa explicação do ex-ministro da Fazenda nesse evento da revista. Caro espectador, caro ouvinte, se você não entendeu o que o ex-ministro disse, o problema não está com você, porque eu também não entendi. Olha, o ex-ministro tem mérito, porque não é qualquer um que consegue virar meme. É melhor você ser conhecido como Tachad do que ser um desconhecido. Afinal, o ex-ministro teve 2 missões impossíveis. Primeiro, ele tentou competir com Tarcísio pelo governo de São Paulo. Depois, ele sucedeu Paulo Guedes. O resultado é que o ex-ministro Tachad ficou conhecido como o melhor ministro da economia do Paraguai. Quando nós escutamos políticos de esquerda, 2 coisas sempre chamam a atenção. Primeiro, e isso não muda nesse caso, é o absoluto analfabetismo em economia. E a segunda, é claro, é sempre o desprezo pela inteligência das pessoas. Deixa eu chamar o Diego Tavares. Tavares, a gente já pôde acompanhar aqui muitas reportagens e levantamentos que indicam o posicionamento desse atual governo em relação a tributos, criação de tarifas, elevação de impostos que já existem. Eu acho que a grande parte da população sentiu isso no bolso, né? Esse aumento da tributação. Você acha perigoso quando integrantes do governo ou pessoas do Partido dos Trabalhadores querem alterar esse cenário e adotam um discurso de não é bem assim, na verdade isso foi responsabilidade dos governadores, né? Cria-se uma realidade paralela, né? Candidato, isso é praticamente um clássico da política brasileira, né? Reescrever o passado, apostar na memória curta do eleitor. Agora, nós vivemos no tempo da dinâmica da informação, na era da internet, na era dos memes, como lembrou o Mota. E na era dos memes, o print é eterno. Uma pesquisa rápida, muito rápida na internet, e qualquer um consegue conferir qual que é a posição oficial do governo a respeito da taxa das blusinhas. Quer dizer, não a atual posição oficial, a posição oficial de pouco mais de 2 anos atrás. Todos os membros do governo defenderam essa taxação. Todos vieram à imprensa, às redes sociais, para dizer que essa taxação era necessária como uma forma de equilibrar o jogo em relação ao varejo nacional. E de forma equivocada, porque o varejo nacional não gerou renda, não gerou os empregos esperados com a taxação das importações até $50. Talvez por isso o governo tenha reconhecido que, como era alertado à época, essa se trata de uma péssima ideia, que você não cria mais possibilidades de consumo para as pessoas com isso. Muito pelo contrário, você simplesmente exclui as pessoas do mercado consumidor. O Brasil deixou de arrecadar muito por ter implementado a taxa das blusinhas. E claro, na época da eleição, em período eleitoral, no qual o que importa é agradar aquele que vai definir quem fica e quem sai da máquina pública, aí vale tudo, vale qualquer narrativa, vale qualquer discurso. Que o eleitor se prenda a esse posicionamento, se prenda não àquilo que é dito, mas ao comportamento do Haddad e de todo e qualquer gestor público que tenta reescrever o passado na sua cara, que tenta negligenciar aquilo que defendeu no passado recente em plena luz do dia. Enfim, que o eleitor vá para as urnas em outubro sabendo em quem está votando, sabendo se está votando em alguém que tem coerência, que sempre defendeu os mesmos valores, que sempre defendeu as mesmas ideias, ou naquele político que acha que a gente é trouxa, naquele político que acha que pode mentir na nossa cara, que pode desdizer aquilo que disse no outro dia e ainda assim levar o nosso voto nas eleições. Enfim, como eu disse, praticamente um clássico em se tratando de Brasil. Pois é, deixei o Musa para o final, porque o Musa talvez tenha as informações precisas em relação ao que o governo fez em relação à taxa das blusinhas e qual foi a responsabilidade dos estados. Primeiro, qual a avaliação sobre o que disse Fernando Haddad? Está correto? 100% verdadeira a informação? Não foi bem assim? Escorregou em algum ponto? Vamos analisar os fatos, aí a gente chega à conclusão da fala do Haddad, tá? Em abril de 23, isso foi encabeçado pelo próprio, então, ministro Fernando Haddad,
que ele estudava medidas justamente para tributar as compras internacionais, porque o governo precisava colher moedinhas para fechar a conta, que ela não fecha porque o governo gasta mais do que arrecada e as despesas crescem mais do que as receitas, mesmo o brasileiro sendo tributado cada vez mais e cada mês mais batendo recorde. Isso é uma matemática muito simples. Consequentemente, isso gerou um ruído, obviamente, importante, um ruído negativo. O entorno do presidente Lula, aquele entorno, aquele núcleo mais próximo, inclusive, veio a público e falou que nada aconteceria, que era fake news, que não seriam tributados. Aí veio logo depois o que ficou chamado de remessa conforme. Foi em julho de 23, mais especificamente, que era basicamente as isenções para as compras de até $50, mediante aquele cadastro das plataformas. Mas em junho de 24 foi aprovado no Congresso e Lula sancionou lá aquela lei 14.902, que ficou conhecida como a taxa das blusinhas, que entrou em vigor dia 19 de agosto de 2024. A alíquota inicial era de 20% para compras até $50, e 60% para aquelas compras acima disso, além, obviamente, do 17% de ICMS. Então, não é verdade o que Haddad vem falando, isso foi encabeçado por ele, e como muito bem falou o Tavares, todo o núcleo do governo dizia que isso era importante, porque precisava achar fontes de arrecadação e etc. Bom, isso foi um dos mais de 20 impostos e taxas criados por esse governo, e mesmo assim a questão continuou uma conta que não fecha, porque é uma matemática simples, como eu acabei de explicar. Depois, quando a coisa começou a ficar mais perto das eleições agora, eles vieram a público e diziam que não são mais a favor dessa taxa. Então, eles jogam com a memória curta do brasileiro e com a falta de conhecimento a respeito disso. O que significa impostos arrecadatórios? O grande brasileiro, a média do brasileiro, acredita que dinheiro público não é dinheiro do pagador de imposto. O dinheiro nasce em árvore. Você tem a máquina de imprimir dinheiro, esse dinheiro nasce, ou isso não passa pelo pensamento das pessoas do dia a dia do Brasil. E fica fácil você manipular desse jeito. Mas o próprio Haddad tem um livro escrito em 1998 que chama Em Defesa do Socialismo, Caniato. Eu li esse livro. E ao ler o livro, ele se autodeclara marxista e, consequentemente, socialista. Tanto é que ele apoia aumento de impostos, ele mesmo falou e fez essa vírgula depois dessa falta de esclarecimento, digamos assim, que ele acabou de fazer. Mas muitos me perguntam, ora, Bruno, mas em 98 ele escreveu o livro, nós estamos falando de 28 anos atrás, ele pode ter mudado. Se ele tivesse mudado, ele não teria sido ministro da Fazenda do governo Lula, que sempre se declarou aí um governo socialista ou de extrema esquerda, ou como queira chamar. Portanto, não, é uma grande mentira, mais uma vez deslavada, que o governo joga com as palavras, como muito bem faz a esquerda, atribuindo responsabilidades a terceiros e nunca puxando as responsabilidades para si. Afinal de contas, eles não acreditam em meritocracia. Então, puxa o que é bom para eles e atribui tudo de ruim que eles fazem, que é a grande maioria, para terceiros. Pois é. Beraldo, a gente consegue avaliar esse caso como algo que foi criado com um objetivo, sei lá, eleitoral? O Bruno bem mencionou, eu acho que muitos falaram ao longo do tempo em que essa taxa operou, né, estava em vigência, de que tinha o objetivo de arrecadar pura e simplesmente, não de ajudar a indústria nacional, enfim. Mas há quem entenda que criou-se uma dificuldade em um momento e quando chegou mais próximo do período eleitoral foi retirado porque, se aproveitando daquela memória curta do eleitor, do cidadão brasileiro, do pagador de imposto, o governo sairia como o herói da história. Você acha que essa tese cola? Neto, o governo atual, o presidente Lula, foi eleito para esse terceiro mandato com apoio de figuras que atuam no setor de varejo no Brasil e que viam nos sites chineses uma concorrência tida como desleal. E há um aspecto justo nesse pleito do segmento de varejo no Brasil. O problema é que o governo, depois de eleito, o presidente, para retribuir o apoio que recebeu,
ele e o ministro da Fazenda, o Tachad, eles não fizeram um plano de desenvolvimento do Brasil. Eles não fizeram um plano de aumento da competitividade dos negócios no país. Eles olharam para o setor de varejo e, diante de tantos desafios que esse setor enfrenta, eles foram naquilo que era mais fácil, mais imediato e menos eficiente, que era criar a taxa das blusinhas. Então, vamos aumentar impostos. É o tarifaço do Trump, que o presidente Lula ficou muito indignado, ele meteu um tarifaço nos produtos chineses. Agradou seus amigos, aqueles que chegaram juntos na hora da campanha. E aí, esse pessoal teve um pouco de alívio. Só que passou, não resolveu o problema, porque essas pessoas, né, esses negócios continuam sofrendo com problemas logísticos graves, com problemas de segurança, gravíssimos problemas tributários, uma legislação tributária que é simplesmente impossível, que espanta negócios do Brasil, problemas trabalhistas, problemas de toda sorte. E agora, às vésperas da eleição, o governo que só pensa em ganhar voto e dane-se o Brasil, ele vai, do mesmo jeito que ele aplicou a taxa das blusinhas, agora suspende com discurso, diz, isso é um absurdo, vamos suspender, como se não tivessem sido eles mesmos que fizeram. Então, é essa política da cara de pau, de pessoas que não têm absolutamente nenhum projeto para o Brasil, que vai levando a essas circunstâncias. E termino destacando aqui uma outra ajuda que o governo deu para aqueles que também sempre chegam juntos na hora da campanha, que são os bancos. Porque esse tal desse desenrola foi para resolver a vida dos bancos, não foi para resolver a vida do brasileiro endividado. Então, nós temos o Brasil do faz de conta. Eles acertam a troca de favores com quem convém e contam uma historinha mentirosa para a população que acredita que tem alguém pensando nos melhores interesses dela. Sinto informar, não tem. Eles querem que nós, os brasileiros, nos danemos, enquanto eles fazem os seus negócios e garantem as suas eleições.